muito bom dia, você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV, começando o nosso Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, bem-estar, saúde. A cada sábado, novos temas, novos especialistas e novas informações para você que nos acompanha fielmente pela telinha da SIC TV ou também pelo nosso canal no YouTube, canal SIC TV. Então vamos lá, mais uma temática e hoje, minha gente, dedicada à saúde bucal. Quero saber de você. Você escova os dentes direitinho, vai? Usa o fio dental todo dia. A saúde bucal, ela é fundamental para evitar problemas como cáries, mau hálito e até doenças mais graves como a gengivite. Mas muita gente ainda tem dúvidas sobre os cuidados diários. Ou acha que está fazendo aí certo, quando na verdade está cometendo erros simples que comprometem todo o resultado. Então, para nos ajudar a entender quais os cuidados essenciais com a saúde bucal, a gente convidou a doutora Ana Paula, que é cirurgiã dentista e que é muito bem-vinda aqui no nosso Viver Bem. Tudo bem, doutora? Bom dia. Vamos sentar para a gente conversar, né? Falar um pouquinho sobre aquilo que parece que já é rotina, que já é prática para todo mundo, mas sempre resta ali uma duvidazinha pra gente, ou de repente a gente comete algum erro ali que pode ser melhorado e que evita problemas. Então, doutora, pra gente começar, conta um pouquinho pra gente a sua história, né? A gente quer te conhecer, quer saber como é que foi o seu caminho até a odontologia. Bom, primeiramente quero agradecer o convite, né? A gente falar um pouquinho de saúde bucal sempre é muito importante. A minha formação inicial é na área jurídica, então eu sou bacharel em Direito pela Uniron no ano de 2009. E em 2013, né, eu migrei para essa área da saúde. Eu e meu esposo arrendamos uma clínica odontológica em 2013, mesmo não sendo dentista. Então, nós contratávamos os profissionais, né, da área da saúde para trabalhar por comissão. Logo, meu esposo iniciou a faculdade e em 2019 eu migrei de fato para a odontologia. Sou formada pela Faculdade São Lucas, sou pós-graduanda em ortodontia, sou habilitada em laser terapia e também utilizo no meu consultório a técnica e protocolo de clareamento CZS. Olha que legal, né? Então você resolveu de fato assim entender do negócio, né? Sim. Né? Antes eu administrava e hoje, de fato, nós trabalhamos juntos nessa área. Que legal, doutora. E aí, se a gente for pensar nos cuidados essenciais para uma boa higiene bucal do dia a dia, vamos lá, o que a gente precisa implementar de rotina no dia a dia? Bom, os cuidados básicos, né, é uma escovação, uma higiene regularmente. Então, você fazer uma escovação bem feita, com cremes dentais com concentração de flúor adequada, uma escova de dente adequada. Alimentos, a nossa dieta também ela é super importante quando nós falamos de saúde bucal, porque alimentos muito açucarados, com muitos carboidratos também, isso pode desequilibrar a nossa flora bucal, né, flora bacteriana bucal. Então é muito importante, além dos cuidados de higienização, a gente também ter um cuidado com a nossa dieta. Todo mundo sabe que tem que escovar os dentes, mas quantas vezes é necessário no dia, doutora? Bom, nós orientamos que seja realizado 3 vezes ao dia, que é ao acordar, após as principais refeições e importantíssimo que a gente não pode esquecer antes de dormir. Então, a escovação antes de dormir ela é importantíssima. Por quê? Porque quando a gente está no sono, nós não produzimos saliva. Por isso que nós acordamos muitas vezes com mau hálito. Então, essa produção de saliva durante o dia, ela é importantíssima para remineralizar, né, algumas estruturas do nosso dente e estar ali também fazendo essa remineralização no nosso meio bucal. Olha que interessante. Agora, doutora, se eu tivesse condições de toda vez que eu me alimento ali, que eu dou uma beliscadinha em algo, eu escovar os dentes, seria ainda melhor ou isso já é uma questão de excesso? Nós sempre instruímos que faça a escovação sempre após as refeições. Porém, há alguns tipos de alimentos muito ácidos que faz a baixa do pH do nosso meio bucal. O interessante é esperar de 30 a 40 minutos para realizar essa escovação. Então, eu não posso, quer dizer que eu não posso escovar o meu dente logo após uma refeição? Se você se alimentar de alimentos não muito ácidos,
Você pode imediatamente realizar essa escovação. Alimentos normais. Agora, alimentos muito ácidos, cítricos, que vai fazer com que desmineralize o esmalte do seu dente, Olha. você deve aguardar esse tempo de 30 a 40 minutos. É por isso que eu falo que é muito bom a gente poder trazer esse tipo de temática, porque muitas vezes a gente não sabe ali de Sim. algumas coisas específicas, né? Ou comete alguns erros, né? Tem uma forma adequada da gente escovar os dentes? Tem algum protocolo ali, um jeitinho certo? Tem sim. Inclusive, eu trouxe, né, um modelo de boca para a gente estar ensinando os nossos telespectadores da forma correta. Ah, ótimo. Então, você vai utilizar uma escova de dente correta. O que é uma escova de dente correta? Uma escova com cerdas macias, né? Cerdas retas, cabeça da escova sempre arredondada, e você vai utilizar essa escova em ângulo de 45 graus, nunca reto. Então, 45 graus, você vai utilizar movimentos leves, não com muita força, movimentos de varredura de baixo para cima. Só para você baixar um pouquinho a mão aí na pontinha da escova. Isso, aqui a gente consegue ver melhor. Então, aqui, ó, movimentos leves, pegar bem abaixo aqui mesmo da gengiva para todo o resto alimentício seja removido dessa estrutura. Bem rente à gengiva. Isso. 45 graus a escova, movimentos leves e de varredura de baixo para cima. Ó, sempre esse movimento. Nessas estruturas que a gente fala que é o oclusal dos nossos dentes, né, que são as áreas de mastigação, a gente utiliza a escova retinha. E aqui na parte de cima, mesma coisa, ó. 45 graus, varredura, movimentos leves. A varredura é sempre do sentido sempre da gengiva para a ponta do dente. Ah, e sempre então com a escova ali mais inclinadinha. E aí você disse que preferencialmente eu ter ali escovas com a cabeça arredondada, né? Sim. Cabeça arredondada, essas cerdas, doutora. Preferencialmente cerdas curtas, longas, duras, macias. Preferencialmente cerdas macias ou até extra macias também. Essas cerdas, elas precisam ser cerdas retas, porque facilita a higienização. A gente costuma ver no mercado algumas escovas com cerdas onduladas. Isso pode dificultar a remoção de algum resto de alimento. Ah, legal. Então, até a escolha da escova certa vai fazer a diferença na sua saúde bucal. Então, olha, continue com a gente, porque eu tenho certeza que mesmo que você cuide da sua higiene, da sua saúde bucal, você pode cometer alguns erros aí no dia a dia, tá? A gente vai seguir com outras dicas. O intervalo é bem breve, então você de casa não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Viver Bem, hoje falando sobre saúde bucal. Como vai a sua higiene bucal? Quais os cuidados que você adota do dia a dia? Será que você sabe realizar os procedimentos de higiene todos da forma correta? Então hoje estamos recebendo a doutora Ana Paula Vieira Chaves, que é cirurgiã dentista, nos ajudando a entender um pouquinho sobre essa temática, nos ajudando aí a, quem sabe, reaprender alguns cuidados de higiene bucal. Doutora, no bloco anterior você já conseguiu mostrar pra gente ali a escovação correta, falou sobre a escova ideal, mas essa escova, eu vou ficar com essa mesma escova por quanto tempo? Tá. O ideal é a gente realizar a troca dessa escova a cada 3 meses, ou se você notar que essas cerdas elas já estão um pouco desgastadas, antes desse período ela está um pouco torta, então é ideal você já fazer essa troca. Muito importante também a gente ter a consciência de que após uma virose, uma gripe ou até uma infecção bucal, a gente necessita realizar essa troca também. A limpeza da escova, a gente tem que ter algum cuidado específico depois que termina ali de escovar o dente? Lavagem normal e sempre realizar Colocar ela em um recipiente não fechado. Ah, tá. Muito bom. Agora, passando da escova de dente um pouquinho para o fio dental, doutor. De fato, ele é indispensável na nossa higiene bucal? Com certeza. Como nós demonstramos, né, a escova,
ela vai fazer a limpeza em faces livres de dente. Então, a escova ela não consegue realizar a limpeza de restos de alimentos que estão entre os dentes, são as proximais do dente. Eu também trouxe o fio dental para a gente estar fazendo essa demonstração. Então, sempre utilizar uma quantidade maior, né, grande de fio dental, porque nós iremos estar trocando para as faces mais limpas, né, do fio dental. Então, o fio dental ele precisa abraçar o dente, pegar bem no término da gengiva, para que esse alimento, esse resto de alimento que se alojou nessa gengiva possa ser removido. Então, a gente faz esse movimento de baixo para cima, faz a troca e aqui do outro lado do mesmo jeito. Término da gengiva, abraça o dente e solta. Então, essas partes a escova não consegue higienizar. Eu seguro ele mais firme, puxo a telinha aí pertinho da gengiva, dou aquela puxadinha frente para trás, ali leves, para não machucar a gengiva, e subo meio que como se fosse retirando. Isso. Sempre abraçando aquela face lateral do dente. O fio dental, a gente sabe que tem uma infinidade de modelos aí no mercado. Tem um modelo mais indicado, doutora? Eu sempre indico para os meus pacientes fio dental fino ou extra fino, né, que é mais fácil para você introduzir ali nas proximais do dente. E a questão do tamanho deste fio é importante porque você falou que vai, conforme eu vou passando de um dente para o outro, eu vou meio que afastando ali o uso do... Exatamente, você vai usando os locais que ainda não foram utilizados, que estão limpos. Criança pode usar o fio dental a partir de que idade? Deve usar, né? Então, a criança que ela já tem aparecimento dos dentinhos, ela pode utilizar. Então, hoje a gente inclusive tem alguns fios dentais mais específicos com cabinho para que a criança possa ter um manuseio melhor desse fio. Antes ou depois da escovação? Sempre antes da escovação, porque você vai remover esse resto de alimento e depois fazer a higiene bucal com a escova. E toda vez que eu escovar os dentes, eu devo usar o fio dental ou o fio dental basta uma vez no dia? Toda vez. Também tenho que usar antes de dormir? É interessante, porque como você se alimentou durante o dia, né, como eu falei, a escova ela vai higienizar as partes livres, né, as faces livres do dente. Mas entre os dentes, só o fio dental vai remover. Certo. Do fio dental, a gente passa para o enxaguante bucal. Ele é indispensável, doutora? O enxaguante bucal, ele se torna um coadjuvante na limpeza, na higiene bucal. Então, ele deve ser utilizado para a eliminação de bactérias. Há algumas contraindicações. Existem alguns enxaguantes bucais que têm compostos orgânicos, como, por exemplo, o mentol, o eucalipto. Então, pessoas que têm uma reação alérgica a esse tipo de composto também não deve utilizar. A gente também tem no mercado muitos enxaguantes bucais com composição de álcool ou alto teor de álcool. Então, pessoas que têm um fluxo salivar diminuído, que é a xerostomia que a gente fala, essas pessoas elas não podem utilizar o enxaguante bucal com álcool, porque o álcool ele dá a sensação de boca seca. Normalmente o idoso tem mais, Exatamente. Né? Então, a gente não indica enxaguante bucal com teor de álcool ou alto teor de álcool. Criança pode usar enxaguante bucal? Pode usar, sim. O enxaguante bucal, ele vem após todos os procedimentos? Ele é ideal, como ele é um coadjuvante na escovação, é ideal você escovar, fazer higiene e o enxaguante bucal como auxiliar. Certo. E como que eu vou escolher uma pasta dental, doutora? Também é outro produto que a gente encontra uma infinidade aí de versões no mercado. Qual seria a ideal, aquela que você recomenda normalmente para os seus pacientes? Bom, nós não falamos de marca, né, mas é interessante sempre você procurar as informações do rótulo. Então, o creme dental, sempre com flúor, né? O flúor, ele ajuda a remineralizar o esmalte do dente. Na embalagem, você vai ter essas indicações. Então,
Existem o ppm, que é partes por milhão, é o nível, o índice de concentração desse flu. Então, a concentração desse flu, que é o ppm, ele tem que ser de 1.000 a 1.500 ppm. Então, você vai sempre analisar, quando você for comprar um creme dental na embalagem, lá nos ingredientes, você vai ler e vai ter a informação desse ppm. Crianças tem que ser 1.100 ppm e adultos de 1.100 a 1.500. Normalmente, os cremes dentais que nós utilizamos no mercado vêm com 1.400 ppm. Com sabor, sem sabor, com alguma finalidade específica, de proteção 24 horas, sensibilidade, clareadoras? Não tem cientificamente uma... como é que podemos dizer? Estudos, um estudo que comprovem que peróxido, que é o agente clareador, que contém no creme dental, façam de fato esse clareamento nos dentes. Então, creme dental é flu e a concentração de flu ideal. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre essa temática depois do intervalo, que é bem rapidinho, então você de casa, não saia daí. Já de volta com o nosso programa, de volta com a nossa temática, hoje falando de saúde bucal e recebendo a cirurgiã dentista, a doutora Ana Paula Vieira Chaves, nossa convidada de hoje, para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre os cuidados que a gente deve ter com a nossa higiene bucal. Doutora, você já falou ali da escovação, do fio dental, do enxaguante bucal e a questão do mau hálito. Todo mundo tem mau hálito? O que pode causar o mau hálito? Bom, muitas vezes, mesmo o paciente tendo uma escovação em dias, uma escovação adequada, né, feita diariamente certinho, ela pode ter mau hálito por falta do uso do fio dental. Então, a pessoa escova o dente, mas não usa o fio dental. O que acontece? Esses restos de alimentos que você vai se alimentando durante o dia, eles vão se alojando no final da gengiva. Isso vai causando uma inflamação nessa gengiva. Então, à medida que você não remove com o fio dental esse resto de alimento, a sua gengiva ela vai ficando mais avermelhada, mais sangrante. Então, gengivite, que é a gengiva inflamada, ela pode causar sim mau hálito. Outra coisa muito importante que a gente deve ter consciência é a higienização da nossa língua, porque a língua ela consegue concentrar muitos restos de alimentos. Então ali na língua existem restos de células mortas, bactérias, e aquela parte branca que fica da língua, a gente chama de saburra lingual. Então aquilo, se não é removido ou com raspador de língua ou com a própria escova, pode causar sim mau hálito. A gente já ouve falar também sobre problemas gástricos, né? Mas, assim, estudos mostram que 1% desse índice são problemas gástricos. Por exemplo, uma pessoa que tem um refluxo, um refluxo na parte do hiato ali, e ela, né, tem esse problema, ela pode sim ter mau hálito, mas 99% é higienização. Boa parte é higienização. Sim, higienização. Outro ponto que você falou ali, doutora, também que eu acho que é muito bom a gente esclarecer, é se é normal sangrar a gengiva quando se usa o fio dental. Porque tem gente que fala assim, eu não uso, não gosto de usar porque sangra a minha gengiva. Sangramento de gengiva é um sinal de alerta. Então, gengiva com sangramento muito constante, então... Às vezes a gente recebe paciente em consultório que só da gente triscar o instrumental, aquela gengiva ela já sangra, então já é um sinal de alerta. Então, gengiva avermelhada, né, tons muito avermelhados, inchados e sangrante é sinal de alerta, é sinal de inflamação. Tem que investigar. Sim. Bom, e tem outros sinais, doutora, de que a saúde bucal não vai bem? Alguma coisa que pode indicar, de repente, dor ou um incômodo ao mastigar? Sim. A gente já vem falando muito sobre a gengivite, né? Vamos bater muito sobre isso. É um sinal de que nada vai bem é quando essa gengiva ela realmente está com esse aspecto mais sangrante. Outro ponto muito importante é quando você sente uma sensibilidade ao gelado, ao quente, às vezes come um doce, senti uma sensibilidade.
Então, é um sinal que nada vai bem na saúde bucal. Às vezes, também, quando você sente uma dor espontânea, essa sensibilidade, essa dor, ela não é provocada por algum alimento. Você tá normal, tá deitada e sente essa dor. Não é normal. Outra coisa muito interessante é a parte de articulação. Então, a gente tem aqui as articulações temporomandibulares. Nós recebemos muitos pacientes no consultório com sensibilidade, dores nessas articulações e é uma disfunção temporomandibular. Às vezes funcional e às vezes emocional. Então, é um sinal de alerta também. Vamos lá, então, agora aos nossos mitos e verdades para recapitular a nossa temática de hoje, doutora. Eu quero saber de você se mastigar chiclete ajuda a limpar os dentes. Isso é mito ou verdade? Mito, né? Existem estudos que comprovam que chicletes sem açúcar, é interessante a gente frisar isso, sem açúcar, eles ajudam no fluxo salivar, aumenta o fluxo salivar e ajuda a remineralizar os dentes, mas não higienizar. O que realmente faz a higienização é a escova. Muito bem. Mais um mito ou verdade na tela do nosso programa. Quem escova os dentes todo dia não precisa ir ao dentista. E aí, doutora? Mito, né? Precisa sim. Então, a gente costuma falar que as pessoas sempre vão ao médico, né? Anualmente, faz o seu check-up e muitas vezes no dentista isso não acontece. No dentista, eu assumo, doutora, a gente só vai quando o problema já aparece, quando a dor tá ali, né? Exatamente. Mas é muito importante a gente trabalhar com a prevenção. Então, a prevenção sempre é a melhor escolha. Até porque tem ali alguns cuidados de profilaxia, com certeza, né? A limpeza, remoção de tártaro, tudo isso é importante para evitar um problema maior, né? Mais um mito ou verdade, a língua também precisa de cuidados, mito ou verdade, doutora? Verdade. Como nós já falamos anteriormente, né? Existe uma grande probabilidade de acumulação de bactérias, células mortas na nossa língua e essas células mortas, elas podem causar um ácido, causando o mau hálito que a gente mais comumente falado. Boa. Né? E essa limpeza da língua, toda vez que eu já escovar, já aproveitar o embalo e fazer também? Sim. Mais um mito ou verdade, escovar os dentes logo após as refeições é sempre o ideal. Mito ou verdade? Verdade em partes. Como nós já falamos no começo do programa, existe algum tipo de alimento, né, alimentos muito ácidos, cítricos, que o interessante é a gente aguardar de 30 a 40 minutos. Mas se você tem uma alimentação moderada, com menos açúcares, então você pode realizar essa escovação de imediato. Olha, doutora, realmente nosso bate-papo foi muito interessante. Mais aprendizado aí para o nosso dia a dia. Muito bom ter você aqui com a gente. Quem quiser te encontrar, pode te localizar como? Nós temos uma clínica, Rendes Clínica Odontológica, fica localizada na rua Charles Schocknes, número 5231, bairro Flodoaldo Pontes Pinto. Você também está nas redes sociais? Sim, nós temos, né, o nosso Instagram, Rendes Clínica Odontológica Integrada. Tem também o meu Instagram, doutora Ana Paula Vieira Chaves, e o meu esposo também, doutor Luiz Augusto Chaves. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Tá aí o nosso bate-papo muito bom. Espero que você comece a aplicar todas as nossas dicas no seu dia a dia. Não se esqueça, escove os dentes, use o fio dental, cuide da sua higiene bucal. Sábado que vem nós estamos de volta, viu, gente? Tchau!